Esse vídeo tem spoiler. Olá, aqui é o Alex MM Brasil, fazendo um review do Ronaldinho Gaúcho. Curta, se inscreva e compartilhe esta é a edição de número 2 pela Panini Comics. Então vamos ao que interessa. O primeiro é Eu Quero Jogar Bola. Aí é um dia de sol, né, perfeito para jogar futebol. E o Ronaldinho Gaúcho, como um bom fanático de jogar bola, sai para jogar com alguém, faz o convite, né, para os seus coleguinhas novos aí. O Jeremias, por exemplo, que se encontra ali, ocupado com os deveres e lições de casa. Então, ainda sem desistir, ele sai procurar mais um colega para jogar futebol. E ele acha o Cascão, né, todo fantasiado ali. Então, ele descobre que o Cascão já estava se divertindo com outro tipo, né, de brincadeira. Uma brincadeira de fantasias, né, onde ele brincava de ser um guerreiro espadachim ou um guerreiro intergaláctico, né, algo do tipo. Então ali ele já estava se divertindo, o que deixou ali, teve até um debate qual seria o tipo melhor de brincadeira, mas ele saiu ali correndo, né, deixando o Cascão até mesmo irritado. Enquanto isso, então ele foi procurar outras pessoas, aí, outros colegas para jogar futebol com ele. E acabou encontrando o garotinho aí, que eu esqueci o nome, né, aquele é o primo da Magali, não é mesmo? Então, ele disse que veio do Ceará, então ali talvez esse menino possa jogar futebol. Mas ele ali disse que só jogava futebol através de videogames, né, para contrariar novamente o Ronaldinho. Então ele encontra o Cebolinha, que já estava ali teclando no computador, conversando com alguém, e ele rola de novo aquela discussão, né, por que o Cebolinha estar teclando no computador ao invés de estar conversando pessoalmente. Então, novamente, ali ele sai em busca de outra pessoa e acaba encontrando a Mônica. Então a Mônica, que já estava se divertindo ali de casinha, né, brincar de boneca de casinha, né, interpretou mal o convite dele, né, de querer brincar, e topou, mas desde que ele ali brincasse de boneca. Então ali de repente ele se viu brincando com ela de boneca, coisa totalmente incoerente nessa parte, como se ele fosse cego ali, ó, ele já estava brincando já e não percebeu, né, algo totalmente irreal. Mas de qualquer jeito ali, né, a Mônica disse que não gostava de esportes violentos, então ele decidiu ensinar ela e chutou a bola com força, né? E ela ali ficou toda zonza, né? Já estava dentro da brincadeira do Ronaldinho de jogar bola. Porém, ela só queria mesmo fazer uma revanche, ali chutando a bola com bastante força também, arrebentando com o Ronaldinho, mas saindo fora de cena, o que deixou ele novamente sozinho. Então ele descobre ali que os seus cachorros, o Bala e o Bola, eles queriam brincar de futebol. Então ele resolve brincar com eles, né? Só que de repente eles veem que os cachorros, eles estavam cheios de energia para brincar com a bola, né? Fazendo o Ronaldinho de bobo, né? Como se ele estivesse sendo driblado ali pelos cachorros. Então ele depois cansou, né, de toda a brincadeira e chegou o Jeremias querendo jogar bola. Mas agora é tarde demais, ele não queria saber mais de jogar bola. E aqui, uma propaganda de todo mundo contra o racismo. Interessante notar que aqui não tem a Milena, mas tem essa menininha aqui, ó. Então por que diabos não colocar essa menininha, né, no lugar da Milena? E aqui também uma asiática, né, todos contra o racismo, uma mensagem da Unicef. Então não vejo por que eles criarem uma nova personagem, sendo que já havia muitos personagens negros aí. Aqui é o Ronaldinho Gaúcho em Pega Totó, onde mostra o Franjinha, que se diverte com o seu cachorro, o Bidu. E ele joga bola e o cachorro corre atrás, né? A brincadeira típica de cães e seus humanos. E aqui o seu cachorrinho, né, do Cebolinha, que é o Floquinho, que faz a mesma coisa. E aqui a vez do Bala, né, o cachorro que mais parece com um coelho, vai pegar a bola, mas se diverte ao modo do Ronaldinho Gaúcho, fazendo embaixadinhas. E este foi o fim. E este é o Ronaldinho Gaúcho em É Segredo, onde aqui ele está se divertindo, né, de chutar a bola com o Diego, né, que é um cara mais pequenininho, mais menor, que queria saber qual era o segredo do Ronaldinho Gaúcho, ou jogar a bola bem no canto do gol, né? Então o Ronaldinho acaba ali inventando, né, uma história, existia um segredo
que ele tratava, né, a bola com carinho, e este era o tal do segredo. Então o menino começou a fantasiar. Primeiro ali falando que, eu acho que a primeira era conversar, na verdade conversar com a bola, e depois fazer o carinho. Então primeiro ele ficou sabendo do segredo da conversa, de conversar com a bola, e ele fez tudo literalmente, né, e a bola não obedecia, lógico. Então ele ficou muito irritado, né, porque queria que a bola fosse no ângulo, mas a bola não obedecia. Então ele foi agora na parte de agradar a bola. Então ele foi levar ela para tomar sorvete, para balançar no balanço. Então colocou até um boné, né, um boné dele aí, tudo para agradar a bola, e mesmo assim a bola não obedeceu ele. Né, ele ficou muito irritado e bravo e não entendeu por que o Ronaldinho Gaúcho fazia a bola entrar no ângulo. Então aqui, né, ele vê que o menino é inocente demais e acaba falando que como treinar, né, realmente de verdade. Então ele ensinou um segredo, que a válvula da bola tinha que ficar para o lado dele, etc. E depois tinha que olhar e mirar, né, no canto, e esse era o segredo, né, que era chutar. Então ele revelou a sua técnica, né, ao invés de contar historinhas de fantasia. E falou para treinar bastante, lógico, né, que é a realidade. Desta vez o Diego aí já sabia o segredo, e com um chute acertou a cabeça do Ronaldinho aí. E aqui, agora que ele sabe o segredo, né, ele sabe mirar também, né, e acabou acertando o Ronaldinho. E este foi o fim. E aqui uma propaganda nostálgica para quem gosta, né. Alguém já tomou este sorvete da Hello Kitty, que vem com as tatuagens da Hello Kitty. E aqui o Ronaldinho Gaúcho chutando e quicando, onde ele vê ali um rolo, né, de lã, e começa a petecar a bola, quer dizer, este rolo, né, que serviu como bola. Então a mãe dele ficou ali perplexa, porque ele ficava petecando qualquer coisa, usando qualquer coisa como se fosse bola. Inclusive aqui a bolsinha, né, da sua irmã. Então tudo que ele achava ele petecava. E aqui a bola de meia também, enrolada em cima da cama, que é do seu irmão, que também saiu petecando, né, e que também ele joga bola também. Ele tinha que usar a meia no campeonato que ele ia jogar. Aqui mais uma bola que ele achou, só que era dos cachorros. Então todo mundo ficou incomodado, né, com seus objetos próprios sendo usados pelo Ronaldinho Gaúcho. Então ele diz que tem vontade de chutar a bola, né, então chutava tudo que encontrava pela frente, né, vários objetos, como você pode ver. E aqui de repente o Cebolinha chamou ele, né, chamou ele para jogar a bola. E aqui ele finalmente, né, gasta sua energia chutando uma bola de verdade. Então aqui ele disse que o pé dele estava cansado, etc, e que já chutou muita bola hoje. Mas mesmo assim, né, o fim aqui conclui que ele não para de pensar na bola, até mesmo nos sonhos, né, ele fica petecando. É um fanático por futebol. E aqui mais uma propaganda. Alguém aí já tomou um sorvete Jundiá da Turma da Mônica? Tem nostalgia? Deixe nos comentários. Esse aqui é uma aventura no tempo. Eu não me lembro de ter, né, este produto aí não. No próximo é Ronaldinho Gaúcho, não tem o nome da história aqui. É onde ele está petecando a bola e o Chaveco e o Cascão estão brigando pro Ronaldinho entrar no grupo deles, né, no time deles. Então chega o Cebolinha e agora é a briga ao contrário, né, de quem vai ficar com o Cebolinha, né? Então considerando aí o raciocínio de que o Cebolinha é o último a ser escolhido e o Ronaldinho todo mundo almeja. E este é o fim. E aqui é uma história com bala e bola, enquanto o Ronaldinho chama. Então ele chamou o Bala e o Bola, que são seus cachorros, né, e nenhum deles aí respondeu porque eles estavam ocupados demais dormindo. Então ele chamou novamente, e quem escutou aí foi o Bola, né, o branco é o Bola, né? Então ele acordou o Bala e disse que o Ronaldinho estava chamando ele e que ali no pensamento dele eles iriam brincar e se divertir com o Ronaldinho. E daí o Bala fica feliz e os dois vão correndo, né? Mas aí na cabeça dele, ele achou que quem chegasse primeiro ia se divertir primeiro também. Então aí começa uma sequência de guerra, né, de corrida, ao estilo Tom e Jerry, onde eles vão ali ultrapassando um ao outro, né, com ideias absurdas fora da realidade, com a força Toon, né, ou seja, de coisas que só acontecem nos desenhos animados, né, cada um sabotando o outro aí. Então essas histórias aí sem diálogo, né, somente com gestos e com piadinhas. Ela veja só que ele resolve dar uma multa por correr, então um monte de piadinha. Aqui o outro usa um fantoche,
para enganar ele. Então coisas bobinhas começam a acontecer, porque se torna uma corrida. Torna uma corrida aí para quem vai chegar primeiro. Aí olha, inclusive ele com essa motona ficou bem da hora. Uma corrida para quem vai chegar primeiro. Aqui com a grande apelação de um míssil, né, um foguete que seja. Então todos eles querendo chegar primeiro no Ronaldinho Gaúcho. Então o Ronaldinho disse que não era para brincar, na verdade era para tomar banho. Então de repente ali eles fogem, que nem aparece aqui, mas segundo a irmã do Ronaldinho, eles estavam num foguete. Aí eles fugiram, demonstrando que são mais medrosos do que o Cascão para tomar banho. E aí, mais uma propaganda para quem gosta de ver as propagandas em gibis, né, que conta a história do marketing no Brasil. Aí é da Mabel. Alguém já experimentou a Mabel? Sabores banana e canela e leite. Próxima história, sem nome também, somente com o título de Ronaldinho Gaúcho. Tem uma parede em branco, ali com papel, onde o Ronaldinho iria ali rabiscar, né, provocar a Mônica, né, de Mônica baixinha. E daí a Mônica acabou descobrindo, né, aqui meio incoerente, né, como se a Mônica já estivesse 24 horas por dia vigiando o muro. Mas então ele foge e corre da Mônica, né, a Mônica corre atrás do Ronaldinho Gaúcho, porque ali é como se fosse um treinamento para ele correr, uma preparação física, né, segundo o Cascão. Então essa foi a ideia do Cascão treinar o Ronaldinho. E aqui a historinha, o jeitinho da Daisy, que é a irmã do Ronaldinho, onde aí o seu irmão iria jogar bola e o Diego também. Então ali é um drible, né? Aqui um drible. E aqui a sua irmã apareceu, né? Com alguns salgadinhos. Mas ele derrubou tudo. Lembrando que essa história é muito parecida com a do... Lembrou, esta cena que lembrou outra história que acontece bem antiga, do Pelezinho. Onde tem aquela personagem marroquina, que ao invés de trazer salgadinhos, ela traz quibes. E a confusão é quase igual, né, nessa parte da menina estar carregando salgados. Então eu acho que eles copiaram, né, história do passado. Então ali, basicamente, né, resumindo, eles queriam deixar a Daisy de fora, porque falou que ela só sabia fazer salgadinhos, etc, que só eles podiam jogar bola. Então fizeram uma provocação, onde ela ficou brava e disse que ela também poderia fazer coisas interessantes, né, então, do que fazer coisas de meninas, segundo ela, né, e segundo eles também. Então ela falou que, por exemplo, podia jogar esta bola na parede aí. Eles acharam engraçado, mas ela alegou que era muito difícil e que teriam que treinar bastante para fazer isso. Ela também sabia rodar a bola no dedo e saber dançar também, jogar vôlei, basquete e ginástica rítmica. Então ali eles acharam, não engoliram essa história, né, ainda com aquele papo dela ser menininha. E aqui ela foi provar que sabia jogar futebol e acabou ali tomando, né, uma sacanagem do Ronaldinho, que fez ela cair no chão, né, para a alegria deles. Então ali ela ficou brava, mas tomou bastante dribles ali, ó, como vocês podem ver. Então ela ficou para trás neste quesito de jogar ali no meio de campo, no meio do futebol ali. Ela se fez de boba. Então ela ficou muito irritada e acabou pegando a bola com as mãos. Então ali ela ficou irritada, né, com toda essa história e foi embora fazer os seus salgadinhos, seus pãezinhos. Eles foram embora também, mas ali, né, eles perceberam todo o movimento de balé, vôlei, ginástica rítmica. Eles perceberam, né, que toda esta movimentação serviria somente para uma coisa, né, segundo a ideia deles, que ela serviria para ser, né, uma goleira. Então aqui ela caiu no raciocínio deles e que talvez ela fosse uma boa goleira mesmo, com todos aqueles movimentos. Uma história curta, onde o Ronaldinho Gaúcho está olhando para cima. A Mônica fica curiosa, novamente ela pensa em disco voador. É engraçado, né, pensar nisso, porque ela já teve histórias envolvendo discos voadores. Então o que será que ele estava olhando? Segundo o raciocínio do Cascão, ele estava olhando para uma nuvem de chuva que se aproxima. Mas na verdade ali, ele estava esperando a bola cair. Porém ela caiu aí no pé dos anjinhos, né, que estavam jogando uma bola. Eu pessoalmente, né, como eu sempre digo, não sou fã de ter anjos ou representações divinas nas histórias em quadrinhos. E aqui uma história envolvendo a sua mãe, né, a mãe do Ronaldinho Gaúcho, onde ele precisa sair, né, jogar bola, mas a mãe dele diz que não pode sair porque precisa receber a Dona Clara para comer dobradinhas. Então ela vai sair de casa e ele precisa ter a missão de ficar em casa aí. É muito chato para uma criança que joga futebol ter que ficar aí em casa. E logo os meninos descobrem isso, né? E o Titi, o Cascão, Cebolinha. Então, de algum jeito eles
eles querem ajudar o Ronaldinho, né, trazendo as brincadeiras dentro de sua casa. Então ele traz aí o Titi algumas pessoas para brincar também. Eu não sei porquê, né, ele teve essa ideia, se são apenas 3 pessoas, ele trouxe mais umas pessoas, né, ficou desequilibrado, mas ele fez um grande erro de chamar alguns pivetes aí, justamente quando o Ronaldinho falou que não poderia ter bagunça na casa dele. Então ali ele foi procurar o jogo de videogame, mas para a surpresa dele já começou com a desobediência, né, dos meninos forem jogar ali este jogo de futebol, né, de botão ali, pimbolim. Percebe-se pelas expressões, né, desses moleques convidados que eles não são boas pessoas. E logo se descobre aí então que esses moleques vieram aí para arrumar confusão, esquecendo até mesmo que ele é o dono da casa, né, entre aspas, como o Titi disse, esta é a casa dele, né. Então é meio incoerente também essa história, porque o menino, mesmo sendo convidado, ele já sabia que era a casa do Ronaldinho Gaúcho, né, chamou ele de chato. Então logo se descobre que esses meninos são mal intencionados aí, fazendo a maior bagunça, né, o que deixou o Ronaldinho irritado e mandou todo mundo embora, né, menos os seus 3 amigos mais próximos, né, o Titi e o Cascão. E ainda bem aqui, pelo menos, né, que o Titi assumiu a culpa, né, disse que ele convidou esses mal educados, né, ou seja, ele mal conhecia, né. Então aí, novamente, eles estão, né, esperando por alguma coisa, pela dobradinha. Mas depois, segundo ela, aí, ela tinha saído, né, para levar o Bala e o Bola, né, no veterinário, e por isso que ela saiu. Aí está a explicação. Mas aqui, para decepção e surpresa deles, a dona Clara já tinha trazido a dobradinha. Então a mãe do Ronaldinho esqueceu de avisar, né? Incoerentemente também, né? Que tipo de mãe faz isso? Sai fora de casa, não custa nada ir lá e avisar o Ronaldinho, né? Mas ela disse que saiu e entrou pela porta dos fundos. Eu achei isso daqui uma bobeira, né? Invenção do roteiro. Isso daqui é um exemplo perfeito de desculpa, né? Para que a história fique bem encaixada, porque isso jamais aconteceria na vida real. Então agora ela ofereceu dobradinhas para ele, para toda a galera aí, e no dia seguinte ele disse que poderia ficar em casa agora, e que desta vez ele iria assistir o futebol na TV, mas para a infelicidade dele, ele não poderia ficar em casa desta vez, porque a detetização iria passar, né, na casa dele, aí como vocês podem ver, o detetizador. E finalmente chegamos ao fim de Ronaldinho Gaúcho, né, de fevereiro de 2007. Então aqui a irmã, né, a Daisy, está falando sobre a internet, né? Então o Ronaldinho disse que ela foi convidada para o almoço, né? A mãe está chamando ela para o almoço. Então aqui novamente, né, para se referir à internet, ela disse que enviaria, né, um e-mail para a mãe deles falando sobre o almoço, né, que ela já iria almoçar. Então aqui foi o fim. Espero que tenha gostado. Curta, compartilhe e se inscreva.